Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Nesse nós vamos à classificação de um sistema linear quanto ao seu número de soluções. Então, senhores, ao resolvermos o sistema linear, ele pode classificar-se como possível ou compatível quando ele admite solução. E além disso, nesse caso, temos ele podendo ser ainda classificado como determinado, quando admite uma única solução, é o caso SPD, sistema possível determinado. Podemos ainda, no caso de possível ou compatível, ele ser indeterminado. É o caso do sistema possível indeterminado, que admite infinitas soluções. E, senhores, ainda podemos chegar ao sistema linear no caso impossível ou incompatível. É o caso dele não admitir solução, ou seja, é o caso SI. Temos aí, então, senhores, os três casos de classificação de um sistema frente ao número de soluções. Vamos aqui a algumas aplicações de sistema de ordem 2,2, senhores, mas que é ou existe ou funciona em qualquer um outro caso. Aqui é devido à condição de nosso tempo. Bom, vamos classificar e resolver esse sistema. Em primeiro lugar, calculamos o determinante relativo a seus coeficientes, o determinante da matriz incompleta. Então, a coluna X é o caso 1, 2, coluna Y, coeficientes 1, menos 1. Senhores, determinante de segunda ordem, diagonal principal, os elementos em produto, menos o produto dos elementos da secundária. Nesse caso, chegamos ao determinante dessa matriz incompleta, valendo menos 3. E, senhores, o menos 3 é diferente de zero. Então, a regra de Kramer já nos fornece de vídeos anteriores, se o determinante é diferente de zero, ele é considerado um sistema possível e determinado. É a sua classificação. Vamos, então, à resolução. Resolvendo esse sistema pelo método do escalonamento, vamos então tomar a primeira equação, multiplicá-la por menos 2 e adicionarmos com a segunda. De onde veio esse menos 2, senhores? Não tem dificuldade, repito, só você tomar o coeficiente de x, que deve ser escalonado, dividir pelo coeficiente de x que temos aqui acima, coeficiente 1. Então, 2 dividido por 1, 2. Você trabalha com o oposto. Fazendo o processo, menos 2 vezes x dá menos 2x, com mais 2x, escalonamos a variável x da segunda equação. Menos 2 vezes o y dá menos 2y, com menos y dá menos 3y. Termos independentes. Menos 2 vezes o 8 dá menos 16, com menos 1, menos 15. Bem, senhores, a segunda equação nos fornece o valor de y igual a 5. Da mesma maneira, chegamos a x. Como? É só você usar o valor de x, de y, na primeira equação, onde a y vamos usar 5, ficamos então, senhores, a depender de x valendo 3. Podemos então dizer que o par ordenado 3, 5 é o par ordenado de solução nesse sistema e a sua classificação é um sistema possível determinado, ou seja, ele admite uma só solução. Bem, senhores, mais um outro sistema, x mais y igual a 8, 2x mais 2y igual a 16. Partindo para o cálculo determinante dos coeficientes ou da matriz incompleta, chegamos, senhores, aqui a 1 vezes 2, 2, 1 menos 1 vezes 2, menos 2. Então, 2 menos 2 é 0. Então, senhores, o sistema é possível, indeterminado ou sistema impossível. Já pela regra de Kramer, que se o sistema é diferente de 0, ele é possível determinado. E se ele é igual a 0, ele vai ser classificado como impossível ou possível indeterminado. Bom, novamente vamos aí o mesmo processo, né? 2 dividido por 1, 2, pegamos menos 2 com a primeira e adicionamos o resultado seguinte, a segunda equação. Menos 2 vezes x menos 2x mais 2x, escalonamos. Menos 2 vezes o y, senhores, dá menos 2y mais 2y, 0y. A vez dos termos independentes, dá menos 16 com mais 16, 0. Ó, gente, ficamos com a equação que pode ser retirada desse sistema. 0x igual a 0, 0y igual a 0. Trata-se de uma equação que pode ser eliminada do sistema. Ou seja, o y, então, é considerado uma variável livre. E, senhores, se ele é uma variável livre, podemos atribuir um valor real qualquer a ele. Por exemplo, o valor alfa. Então, se o valor alfa é atribuído a x, a y, para chegarmos ao valor do x, ficamos com x mais alfa igual a 8, de onde chegamos a x igual a 8 menos alfa. Bem, senhores, então o possível par ordenado dessa equação, desse sistema, na dependência da variável livre, o alfa,
é 8 menos alfa e alfa. Ou seja, trata-se de um sistema possível indeterminado, porque à medida que você atribuir valores aí a alfa, chegaremos sempre a pares ordenados que satisfazem um sistema. Se ele possui infinitas soluções, é devido a isso que ele classifica-se como SPI, sistema possível indeterminado. Bom, senhores, vamos então ao outro sistemazinho. Novamente, calculando aqui os determinados dos seus coeficientes, né? Ficamos com a primeira linha 1 menos, primeira coluna, melhor dizendo, 1 menos 1. Segunda linha, coluna, desculpe, 1 menos 1. Determinando o valor desse determinante, se eu dar uma matriz incompleta, também é zero. Se é zero, o sistema ou é possível indeterminado, admite infinitas soluções, ou então nenhuma. O sistema SI não admite solução. Bom, vamos então aqui ao caso do escalonamento, ó, senhores. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Pegando o oposto, ó. Sempre você pega o oposto. Vamos multiplicar a primeira linha por 1 e adicionar a segunda. Então, senhores, 1x menos x zerou x. 1y menos y zerou coeficiente de y. Igual 1 vezes 10 é 10 mais 10, 20. Então, senhores, olha só como ficou uma equação. Nada mais, nada menos. Trata-se de uma equação impossível, né? Não há nenhum par ordenado x, y, que ao serem multiplicados por zero, senhores, venha a chegar a 20. Então, senhores, trata-se de um sistema impossível. Seu solução é o conjunto vazio. Sigla ou classificação para ele é SI. Ou seja, nenhum par ordenado satisfaz a esse sistema. Senhores, aqui uma dica em relação à regra de Cramer. Você usando a regra de Cramer, um sistema digamos, classificado como determinado na discussão, porque discutir um sistema é você citar quando ele é possível determinado, possível indeterminado ou impossível. E volta a citar, pela regra de Cramer, ele é possível e determinado, quando o determinante dos seus coeficientes é diferente de zero. Quando é que ele passa a ser classificado como possível e indeterminado? Quando o seu det é zero e todos os determinantes relativos às suas variáveis também são zeros. Então, possível determinado quando acontece todos os determinantes relativos a coeficiente e às variáveis serem nulos. E ele passa a classificar-se como impossível quando o seu determinante relativo aos coeficientes é zero e pelo menos um dos determinantes relativos às variáveis não é zero, é diferente de zero. Então, senhores, aí o caso da regra de Cramer é envolvida em uma discussão de sistema. Vamos, por exemplo, esse casozinho aqui do sistema x mais y igual a 5, menos x menos y igual a 2. Senhores, partindo para o determinante relativo a essa matriz dos coeficientes, chegamos a ela, ou seja, ao determinante desta matriz, valendo zero. Vamos ficando aqui com menos 1, mais 1, né? Zerou. Então, se zerou o determinante dos coeficientes, esse sistema possivelmente será possível indeterminado ou sistema impossível. Nunca ele será possível e determinado. Bom, vamos ao cálculo do AX, determinante relativo aos coeficientes de x. Retiramos a coluna dos coeficientes do x, a matriz incompleta, e usamos a termo independente. Senhores, partindo para cima desse determinante, ó, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Com menos 1 vezes o 2 dá menos 2. Então, chegamos ao somatório, ao cálculo do determinante relativo a x, valendo menos 7. Ora, senhores, se o det é zero e o determinante relativo, no caso aqui a variável x, é diferente de zero, ok? Esse sistema é classificado como impossível. O motivo, senhores, se o det, você calcular o x, ele fica dependendo do determinante relativo a uma das variáveis sobre o det de zero, sobre o det de a, que é zero. Essa fração é inexistente. Então, senhores, temos uma solução impossível, desculpa, um sistema indeterminado, e o seu solução é considerado conjunto vazio. Bem, senhores, no mais, valeu, deixamos essas questões para os senhores. Aqui, no caso, as suas respostas. Bons estudos, valeu, até a próxima.